porque a gente fala em partida dobrada, mas você pode ter várias origens, várias aplicações. A soma dessas origens e a soma dessas aplicações vão ser iguais. Para que a gente possa falar sobre lançamentos, é imprescindível que você saiba identificar as contas em uma movimentação, que você saiba classificar que contas são essas, se elas são contas de ativo, se elas são contas de passivo, se elas são contas de receita, se elas são contas de despesa. E você também tem que identificar que tipo de movimento está acontecendo em cada uma dessas contas. Está havendo entrada de valores? Está havendo saída de valores? O que está havendo? Se você é capaz de identificar quais as contas envolvidas, qual é a natureza de cada uma dessas contas e que tipo de movimentação está acontecendo nessas contas, para os lançamentos você não vai sentir a menor dificuldade. E a escrituração nada mais é do que a transformação dos lançamentos em um registro escrito. Nós temos registros escritos em forma de diário, que a gente chama, ou então em formas gráficas. Então, o registro ele envolve todas as contas daquele fato. E detalhe, a soma das origens precisa ser igual à soma das aplicações. Porque senão, tá faltando alguma coisa, tá errado. Você vai ter condição de verificar se está tudo correto se a soma das origens for igual à soma das aplicações. Em cada movimentação que a gente tiver, em cada fato administrativo que a gente precisar escriturar, a gente vai ter no mínimo pelo menos uma partida e no mínimo pelo menos uma contrapartida. E nós temos então métodos de escrituração de forma escrita e de forma gráfica. Sabe aquela história quando às vezes você está explicando alguma coisa para a pessoa e ela não está entendendo, aí você fala assim: você entendeu? O que é que eu desenho? Então, se você fizer o lançamento escrito e a pessoa não entender, você ainda tem uma forma de fazer o desenho. E agora a gente vai para o formato gráfico. Estão lembrados, né? Eu espero que sim. No meu desenho, que é chamado de razonete, ou conta T, ou gráfico T, cada conta que você tiver, você vai precisar de um gráfico específico para ela. Cada conta tem o seu próprio gráfico. Então, para cada conta envolvida, deve haver um gráfico. E cada tipo de conta tem um gráfico diferente. Nós estudamos 4 tipos de contas. As contas ativas, que representam os bens e os direitos. Nós estudamos as contas passivas, que representam as obrigações exigíveis e não exigíveis. Nós estudamos as contas de receita, que é uma conta de resultado. E nós estudamos as contas de despesa, que indica o consumo e que também é uma conta de resultado. Em cada tipo de conta, nós vamos ter um gráfico diferente. Cada conta tem seu gráfico e cada tipo de gráfico remete a um tipo de conta diferente. Cada movimento patrimonial, ou seja, entrada de valores ou saída de valores, ou ainda aumento de valores ou diminuição de valores, vai acionar uma parte diferente do seu gráfico. O seu gráfico vai ter 2 partes. Uma parte vai ser para a entrada de valores e outra parte vai ser para a saída dos valores. E quais são os elementos que eu preciso? Eu vou precisar tão somente do nome da conta, caixa, capital, receita de vendas, despesa com energia, fornecedores, clientes, fornecedores de longo prazo. E que mais? E eu vou precisar do valor dessa conta. Quanto foi? 2.000? 500? 150? Terceiro elemento, o movimento. Houve entrada de valores ou houve saída de valores? Para cada movimento patrimonial, a gente vai mexer em uma das partes do gráfico. Vamos voltar para os lançamentos. No dia 1º de outubro, houve o investimento do capital pelo sócio. Esse investimento foi feito em dinheiro no valor de R$20.000.
Primeira informação que ele me deu foi que os sócios investiram. Aliás, foi só um sócio, né? Só o Ricardo Elétrico. O Ricardo Elétrico investiu R$20 mil em dinheiro na empresa. Então, nós tivemos que contas movimentadas? A conta capital e a conta caixa. Na conta capital, nós movimentamos R$20 mil. E na conta caixa, nós movimentamos R$20 mil. Eu não tinha capital nenhum, mas agora eu tenho. Então, eu saí do zero e fui para o 20 mil. Houve uma entrada de valores, por isso a seta está para cima. Trata-se de um passivo, porque a conta capital é uma obrigação não exigível. E esse dinheiro foi aplicado em quê? Ele foi aplicado no caixa da empresa. R$20 mil no caixa da empresa. O caixa não tinha nada antes, era zero. Agora tem 20 mil. Saiu do zero e foi para o 20 mil. Do zero para o 20 mil, nós tivemos uma entrada de valores. Essa entrada de valores é representada aí por essa setinha para cima, tá bem? O que é que nós temos? É que uma conta caixa é uma conta de ativo, porque o caixa é um bem e os bens e direitos são os ativos da empresa. Se eu consigo identificar isso daqui, não vai ter mistério nenhum para fazer o lançamento gráfico. Beleza? Vamos olhar agora de um por um como fazer o registro de forma gráfica. Caixa, 20 mil. O que? Entrada. Que tipo de conta é? Ativo. Oi? Ativo. Oi? Ativo. Ó o gráfico. Como vai funcionar o meu gráfico? Entradas pelo lado esquerdo. Saídas pelo lado direito. Esse gráfico é o gráfico das contas de ativo. Todas as contas de ativo, conta caixa. Muito bom. Então, na conta caixa, que movimentação nós fizemos? Houve uma entrada de 20 mil. Se houve uma entrada de 20 mil, eu vou colocar esse valor 20 mil do lado da setinha para cima ou do lado da setinha para baixo? Se você respondeu que isso é do lado da setinha para cima, você acertou. Você pode mostrar esse desenho para qualquer contador e ele vai saber que houve entrada no caixa. Qual foi a próxima conta que a gente movimentou? Conta capital. Estão lembrados que eu disse que para cada conta eu vou ter um gráfico e que cada gráfico tem a sua própria movimentação dependendo do tipo da conta? Então vejamos agora a conta capital. A conta capital teve uma movimentação de 20 mil. Foi uma entrada ou foi uma saída? Foi uma entrada de valores. Eu não tinha capital antes e agora eu tenho. Me emprestaram. O sócio emprestou para a empresa 20 mil. Então houve uma entrada, é uma obrigação, é uma dívida. Só que é uma dívida do tipo não exigível. Trata-se, portanto, de uma conta de passivo. Olha o P de passivo. Menino, é o P também de... Então, conta de passivo vai ter a sua representação. Passivos são contas de obrigação. Obrigação exigível e obrigação não exigível. Como é que ela funciona? Como é que funcionam todas as contas de passivo? De forma gráfica. As entradas e as saídas vão funcionar da mesma maneira. As saídas vão ser pelo lado esquerdo e as entradas vão ser pelo lado direito. O nome da conta: capital. Qual é o valor? 20 mil. Qual é a movimentação? É uma entrada? Se for, eu coloco do lado direito. É uma saída? Se for, eu coloco do lado esquerdo. Então, eu tenho a conta capital vai ser uma entrada de 20 mil. Portanto, 20 mil do lado direito da conta. Até aí, tudo bem?